Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Queria agradecer a presença de todo mundo. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre a biópsia líquida Guardant 360. Essa aula vai ser dada pelo Dr. Caio Rocha Lima, que ele é professor de oncologia na Wake Forest University, na Carolina do Norte. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrar que essa é uma parceria, né, da Guardant com a GeneOne, mas a gente pode falar mais sobre o teste no final da aula. Eu queria agradecer o aceite do Dr. Caio aí para dar essa aula e vamos aproveitar bastante para a gente ter tempo de discutir um pouquinho sobre os detalhes do exame depois. Muito obrigado e boa aula, Dr. Caio. Obrigado. Boa noite a todos, queridos colegas. Na aula de hoje vamos discutir a utilidade do estudo da biópsia líquida da Guardant na prática clínica. Número de publicações importante com a plataforma Guardant, mais de 400 abstratos, mais de 150 publicações que são peer-reviewed, e importante na prática clínica, mais de 56 publicações com utilidade clínica imediata. Dessas 56 publicações estudando o painel da biópsia líquida em pacientes com tumores sólidos, incluem, nesse diapositivo, 10 publicações em pacientes com diversos tumores sólidos, 27 publicações em câncer de pulmão, 7 publicações em câncer coloreto, 8 em câncer gástrico e 5 em câncer de mama. Em relação às mutações na qual existem indicações de tratamento agnósticos, como a instabilidade de microsatélite ou a fusão da NTRK, a biópsia líquida pela plataforma Guardant 360 tem sido reprodutiva e muito auxiliadora no manejo desses pacientes. O painel do Guardant cobre as alterações genômicas com indicação terapêutica pela NCCN, como as mutações pontuais, que estão relacionadas aqui no topo desse diapositivo, as amplificações em 18 genes e as fusões em 6 genes. Em adição a isso, nós também temos o teste de estabilidade microsatélite. – 50% das mutações detectadas pela Guardant 360 são em concentração abaixo de 0,5%. Em média, essa concentração é de 0,39% e o mínimo valor detectado é de 0,03%. O Cristóvão pode, após a aula, comentar mais sobre isso, que é um detalhe mais técnico que pode ser importante tanto para o clínico quanto para o patologista. A concordância do sequenciamento entre tecido e plasma em câncer de pulmão de células não pequenas é muito elevada, quase em torno de 100%. Esse é um estudo que analisou a biópsia por tecido e
a biópsia líquida em 559 pacientes, nos quais o valor positivo preditivo para a deleção 19 do EGFR foi de 98%, para o exon 20 do EGFR de 100%, na fusão do ALK-ROS 92%, a mutação KRAS de 100%, BRAF menos frequente, mas a concordância de 100%, e o MET exon 14 de 100%. Nós vamos discutir essas alterações gênicas e a implicação clínica dessas alterações no manejo de câncer de pulmão. Aqui nós temos as taxas de estudo genômico em câncer de pulmão, que ainda permanecem inadequadas, principalmente quando se utilizam tecidos. Isso cria uma oportunidade para o estudo da biópsia líquida nesses pacientes, no qual é muito mais fácil do que submeter o paciente a uma biópsia e as complicações relacionadas à biópsia. Esses dados são de 2018 e já mostram a superioridade da biópsia líquida em comparação aos estudos de tecido em relação aos pacientes com câncer de pulmão. Em média, os estudos de plasma com a biópsia líquida identificam mutações 2 vezes mais frequentemente do que nos estudos de tecido. E esses resultados, adicionado à rapidez, a menos complicações a procedimento não invasivo, que é da biópsia líquida em comparação à biópsia por tecido, melhorando a satisfação do paciente e também a frequência no qual esses estudos que são importantes na prática clínica sejam realizados. Mais uma vez aqui está demonstrado a superioridade da biópsia líquida em comparação ao tecido nessa população de pacientes que necessitam muitas vezes de ser tratado emergencialmente. E o tempo que se leva para que se agende o procedimento, o custo relacionado ao procedimento e as complicações relacionadas ao procedimento podem levar ao atraso no tratamento dos pacientes oncológicos de maneira geral, mas aqui nesse slide bem exemplificado nos pacientes com câncer de pulmão. Por exemplo, esse é um estudo multicêntrico com 282 pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas. Nesse estudo, 87% dos pacientes que tiveram a biópsia líquida pela Guardant foram positivos, comparados com 67% dos pacientes que tiveram o sequenciamento feito através da biópsia por tecido, mostrando mais uma vez a superioridade da biópsia líquida comparada com o procedimento e sequenciamento da biópsia por tecido. Outro exemplo prático vai ilustrar a importância do genotyping em pacientes de câncer de pulmão, não só quando o diagnóstico é feito, mas longitudinalmente durante o tratamento da doença metastática do câncer de pulmão. Esse paciente tem 58 anos, ele é não fumante e, como acontece muitas vezes na prática clínica, tecido insuficiente para o sequenciamento, apesar de 3 biópsias. Um teste feito pela Guardant, somente a coleta de sangue, separação, detecção do DNA circulante tumoral no plasma, identificou a mutação fusão ALK em 0,6% nesse paciente. Devido a essa detecção, o paciente recebeu o tratamento correto quando esse caso foi reportado em 2015, o crizotinib era o agente de escolha, e foi iniciado. E como demonstrado aqui, o paciente teve uma resposta quase completa ao crizotinib, 3 meses após. Isso mostra novamente a importância do Guardant nessa situação no qual o tecido foi insuficiente, apesar de
desse paciente ter sido biopsiado 3 vezes. Aqui o exemplo longitudinal, no qual o paciente com doença metastática, adenocarcinoma de pulmão, teve no início pré-tratamento a detecção de mutação EGFR deleção 19 em maio de 2016. E esse paciente recebeu o tratamento com o erlotinib, como é indicado, e em fevereiro de 2017, ele começa a apresentar uma mutação de resistência, que é a mutação do EGFR T 790M. E com isso, o osimertinib é iniciado. E novamente, esse paciente tem uma resposta ao tratamento e fica sem mutação detectável em junho de 2018, em janeiro de 2018 e novamente em maio de 2018. Infelizmente, ele começa a progredir novamente, mostrado aqui em vermelho, com outra mutação, a terceira mutação do EGFR, que é a C797S, que é um dos mecanismos de resistência para o EGFR. Há vários mecanismos de resistência, poderia ser MET, poderia ser RET, a gente vai discutir um caso de MET aqui mais adiante. Então, esse é um exemplo da importância do manejo longitudinal do paciente e que seja feita o estudo genotípico para que o paciente tenha o tratamento adequado. Com essa mutação EGFR que confere resistência ao osimertinib, pelo menos na população que é EGFR C797S, essa mutação existe em alguns anti-EGFR de terceira geração que estão sendo estudados, que mostram atividade, mas também muitas vezes os inibidores de EGFR de a primeira geração, como o erlotinib ou gefitinib, e aqui no caso o anticorpo monoclonal contra o EGFR foi introduzido nesse Tumumab e novamente o paciente teve uma resposta clínica. Então esse é um caso que é bastante interessante e mostra a importância do uso do teste genômico de maneira longitudinal. Agora vamos discutir um caso de resistência a ALK. Né? Esse é um paciente com câncer de pulmão que em dezembro de 2014 ele foi diagnosticado com doença metastática e no diagnóstico ele teve a mutação ALK em 5,6% circulante e foi tratado com crizotinib. E em abril de 2015, ele teve uma resposta. Você vê que a concentração do ALK caiu de 5,6% para 0,4%, e isso foi correlacionado tanto ao benefício clínico quanto à resposta radiológica. Aí o paciente continuou com crizotinib, até que em dezembro de 2015, ele apresenta agora com uma outra alteração, agora aqui em vermelho, que é o ALK F117-4V, que confere resistência ao crizotinib. Com isso, o alefitinib, que é um ALK de segunda geração, foi iniciado e, novamente, o paciente teve uma resposta ao ponto que nenhuma alteração foi detectada no teste Guardant, em abril de 2016. E, em junho de 2016, um outro teste feito no tempo no qual o paciente apresentava progressão radiológica, mostrou que uma outra mutação, o ALK G1202R, foi detectado no momento da progressão radiológica e o paciente foi tratado com quimioterapia. Esse caso foi reportado em 2015 e 2016. Não havia ainda
aprovação de outros inibidores ALK, como o lorlatinib, ou outros que são só identificados através de números que estão em desenvolvimento. Se fosse hoje em dia, esse paciente provavelmente teria recebido lorlatinib e provavelmente teria se beneficiado com resposta à clínica também. Mas nesse ponto, recebeu a quimioterapia, que também foi benéfico. Aqui também ilustrado a importância do uso longitudinal do estudo genômico para manuseio de pacientes com câncer de pulmão. Mudando agora o foco para a mutação MET, aqui nós temos um paciente com MET-Indel, 72 anos, não fumante, com adenocarcinoma de pulmão metastático, que falhou a 3 linhas de tratamento. Note que esse paciente tem um performance baixo, ele não consegue nem andar, ele está sendo levado para o hospital de cadeira de rodas. E uma alternativa teria recomendação para tratamento e suporte somente, mas devido à biópsia líquida, foi identificado que esse paciente teve a mutação MET no exon 14, no qual abriu uma oportunidade terapêutica. Existem vários inibidores MET, um dos primeiros foi o crizotinib, tem o tivantinib, tem o savolitinib, o cabozantinib, foretinib. Tem mais inibidor MET do que pacientes para receber esse tratamento. Então, como esse paciente foi em torno de 2016, então ele recebeu, nessa ponto, ele tinha somente, eu acho que o cabozantinib e o crizotinib. Ele recebeu o tratamento com o cabozantinib e teve uma resposta clínica com redução de 30% no volume do tumor, mas mais importante, a performance status dele, né? Ele chegou no hospital de cadeira de rodas, a performance status dele melhorou para 0, mostrando a importância do tratamento específico no manejo do câncer de pulmão. E essa é uma avaliação retrospectiva em pacientes que tinham a mutação MET e não receberam o tratamento anti-MET, comparados em azul aqui com pacientes que receberam o tratamento anti-MET. E notem que a separação de sobrevida é 300% maior, favorecendo ao tratamento com inibidor MET. 24,6 meses de sobrevida média, comparada com 8,1 meses de sobrevida média. E essa fusão, o MET, esse skip indel do exon 14 do MET, é detectado também pela biópsia líquida da Guardant 360. Vamos mudar o foco agora para a instabilidade microsatélite, as indicações agnósticas, não sítio específico, no qual o tratamento guiado pelo estudo do Guardant pode ser de ajuda para o paciente. Como discutido no início, é parte do painel a identificação da instabilidade de microsatélite. E, como notado aqui à esquerda do diapositivo, a correlação entre o tecido e o DNA tumoral circulante é muito alta. A sensibilidade e especificidade são acima de 90%. E aqui é um exemplo de que não somente em câncer de colo e em útero, mas em outros tumores, essa instabilidade de microsatélite tem que ser testada, porque abre uma oportunidade para pacientes receberem tratamentos com checkpoint inhibitors, principalmente, como uma forma de controlar esses tumores com respostas bastante duradouras e relativamente bem toleradas, comparadas com quimioterapia, por exemplo. E aqui é um exemplo que eu acho que, apesar do número pequeno de pacientes, eu acho que tem uma relevância clínica, porque apesar da sensibilidade e da especificidade do sequenciamento no tecido, comparado com o sequenciamento na biópsia líquida, seja acima de 90%, existem alguns dados
pequenos na literatura, aqui no caso de pacientes com câncer gastroesofágico metastático, no qual a resposta parece correlacionar mais com a biópsia líquida, identificando a instabilidade microsatélite, do que a identificação pelo tecido, o que faz sentido, porque quando você detecta o DNA circulante, você está detectando muito mais o processo mais como um todo, em vez de somente uma biópsia que representa uma porção muito pequena do tumor. Um outro exemplo de indicação tratamento-alvo em pacientes com tumores sólidos, irrespectivo do sítio de origem, é o NTRK. E as duas publicações mais importantes estão relacionadas nesse diapositivo, tanto em relação à publicação que levou à aprovação pelo FDA, do New England Journal of Medicine, quanto a publicação no Annals of Oncology. Quanto à publicação que foi responsável pela aprovação na New England Journal of Medicine, o método usado para a detecção da fusão do NTRK em DNA tumoral circulante foi a plataforma Guardant. E nesse estudo, você tem essa população de pacientes com diversos tumores sólidos, no qual a fusão foi detectada, mostrando uma resposta duradoura e significativa nesses pacientes. E aqui, nesse diapositivo, nós também notamos que é uma correlação não só qualitativa, mas quantitativa da taxa de resposta, com a diminuição progressiva da concentração da fusão NTRK com o paciente tratado e a resposta clínica e radiológica. Essa correlação é observada não só aqui, como em vários outros tumores, incluindo os tumores de pulmão, os tumores de cólon e mama, como vamos discutir em outros slides. Vamos agora discutir outras oportunidades para o uso da biópsia líquida, como recomendado pela NCCN, nos quais pacientes que têm tumores recorrentes ou necessitam de biópsias e sequenciamento adicionais talvez sejam considerados para o uso da biópsia líquida e detecção do DNA tumoral circulante como uma alternativa menos invasiva, com menos complicações e com resultados tão bons ou superiores do que a biópsia de tecido. Esse slide ilustra a importância da biópsia líquida em pacientes de câncer de cólon metastático. Infelizmente, apesar da mutação RAS e RAF, mais recentemente HER2, serem bem estabelecidas como necessárias para guiar o tratamento do câncer de cólon metastático, esse sequenciamento, esse teste ainda é feito com relativa baixa frequência. E muitos pacientes recebem o tratamento inadequado. Por exemplo, a indicação do panitumumab, do cetuximab, é somente para pacientes que têm RAS estendido selvagem, e sabemos que o benefício em pacientes BRAF é questionável, e também está ausente no paciente que tem a mutação IRBB2 ou a expressão por imunohistoquímica de HER2 positivo. Você bota essa população toda junta, 59 pacientes diagnosticados com câncer metastático de cólon não se beneficiariam de inibidores EGFR se toda essa sequência de testes sejam feitas. Esses testes são todos presentes na plataforma Guardant, sem a necessidade de realizar rebiópsia, e uma representação
mais global do tumor, e há também a oportunidade do uso longitudinal, sem requerer biópsias de repetição, abrindo oportunidades para tratamentos futuros. Então, acho que a mensagem desse slide é que, infelizmente, o teste para o RAS para o câncer de colo reto, como o BRAF e o EB2, ainda é feito de maneira inadequada e insuficiente no câncer metastático de colo. Ainda na mesma linha, o BRAF V600E não só é importante para o câncer de colo, mas também é importante nos pacientes com câncer de tireoide anaplástico, pacientes com melanoma, pacientes com câncer de pulmão. E muitas vezes pacientes têm uma doença localizada, recebem tratamento adjuvante ou não recebem tratamento adjuvante, ficam sendo monitorados e quando apresentam com a doença metastática, podem ter abreviado a necessidade de biópsia se o processo for detectado pela plataforma Guardant com o DNA circulante. Esse slide exemplifica a validação do BRAF V600E detectado pela biópsia líquida em comparação ao tecido, mostrando alta sensibilidade, especificidade e correlacionando tanto quando a resposta clínica qualitativa quanto quantitativa e muitas vezes precede a progressão radiológica em pacientes que estão recebendo inibidores BRAF. E a plataforma de inibidores BRAF está sendo estendida, né? No início tivemos só o Vemurafenib, agora nós temos o Encorafenib, o Dabrafenib, e existem opções ainda de se usar, dependendo do tipo de tumor, em combinação com MEK inhibitor, como o Trametinib, ou com inibidores de EGFR, como Panitumumab e Cetuximab. Então, tendo essas informações, vão permitir que nós tratemos os pacientes de maneira adequada quando essa mutação está presente. Agora vamos discutir um pouco sobre a detecção do ERBB2, amplificação, que correlaciona com a immunohistochemistry para HER2 no tecido, ou com também a detecção por sequenciamento em tecido da amplificação do ERBB2, do ERBB2. Isso é importante em câncer esofágico distal, adenocarcinomas, câncer gastroesofágico, câncer de estômago, câncer de colo reto, câncer de mama. E temos também vários exemplos, não com estudos tão robustos, mas também em câncer de vias biliares, como sendo um importante alvo para tratamento. Esse slide exemplifica o estudo do Heracles, que foi um estudo muito importante para a determinação da relevância do teste, tanto do HER2 por imunohistoquímica no tecido, como do ERBB2 amplificação no DNA circulante dos pacientes. Esses pacientes que participaram do estudo são pacientes com doença metastática refratária. A quantidade média de tratamentos anteriores foram de 5 linhas de tratamento. Esses pacientes, faz parte do escalonamento, tinham o KRAS selvagem, e o tratamento nessa população de pacientes refratários levou a resposta em 1/4 desses pacientes e o tempo livre de progressão global de 21 semanas. Você pode notar que no Swimmer's plot, que algumas dessas respostas são muito duradouras. Então, isso enfatiza a importância de testar o ERBB2, que é parte da plataforma, nos pacientes com câncer metastático de cólon. E essa amplificação foi detectada em 98% dos testes. Esse estudo foram com 33 pacientes, dos quais
52 tiveram o teste realizado por biópsia líquida e tecido, e 51 desses 52 pacientes, 98% de correlação altíssima. E como já discutido em câncer de pulmão, como já discutido com o NTRK, como já discutido com o BRAF, aqui também existe uma correlação clara, não só da mutação IABB2, mas com outras variantes também, que correlaciona com a resposta radiológica e clínica e a concentração ou a frequência da amplificação ou a frequência dessas outras mutações, e também com o tempo de progressão. Então, existem várias oportunidades de se utilizar o teste de biópsia líquida pela Guardant, não só no início do tratamento, mas de maneira longitudinal. Bom, um caso clínico aqui da Duke University, no qual os pacientes com 60 anos, câncer coloreto metastático, tratado com FOLFOX, mas o tratamento com FOLFOX foi interrompido por causa de neuropatia. E o paciente tinha basicamente extensa doença metastática hepática, e por causa disso ele foi tratado com a quimioembolização, que teve uma duração pequena de benefício. E após disso ele foi tratado com FOLFIRI e panitumumab e regorafenib como uma das últimas linhas de tratamento. Esse paciente, depois do regorafenib, ficou com qual performance status 3 a 4, considerando ir para tratamento de suporte somente, mas decidiu fazer um teste da Guardant e a plataforma detectou a amplificação do ARBB2. Isso levou ao tratamento anti-HER2 com o lapatinib e o trastuzumab. Antes de começar o lapatinib com trastuzumab, esse paciente, esse é o estadio envolvimento hepático, um dos cortes do CT. E aqui, após 6 meses do lapatinib e trastuzumab, mostrando uma resposta quase completa ao tratamento, que também levou à melhora clínica do paciente e à melhora do performance status. Eu acho que é importante enfatizar outro aspecto no caso desse paciente. Note que esse paciente recebeu panitumumab. Ele recebeu panitumumab porque ele não foi testado. Devia ter sido testado uma ilustração, que é, inclusive aqui nos Estados Unidos, numa universidade como a Duke, que é a nossa concorrente aqui na Carolina do Norte, por sinal. Então eu tenho que falar isso. Que se ele tivesse esse resultado do IABB2 amplificado, ou se ele tivesse feito o estudo em tecido e mostrado que o HER2 era 2 positivo ou 3 positivo, particularmente 3 positivo por imunohistoquímica, não existe benefício em usar o panitumumab. O panitumumab não só é uma droga muito cara, mas também associada a efeitos colaterais, incluindo um racha acneiforme, pode potenciar a diarreia do FOLFIRI e outras complicações. Bom, vamos seguir. Um outro caso, uma outra situação interessante para o uso do estudo Guardant para a detecção de IABB2 seria em câncer gástrico ou gastroesofágico, adenocarcinoma. E esse slide aqui ilustra a importância da biópsia líquida em relação ao tecido. Você note que nós temos aqui 9 pacientes, dos quais 6 são positivos para biópsia líquida. Então, nós temos os 6 pacientes aqui positivos para biópsia líquida. E esses pacientes
são positivos para, são os pacientes aqui que são positivos para a imunohistoquímica para o HER2-3 positivo. Você pode notar aqui, por exemplo, esse paciente aqui que foi negativo na detecção da amplificação de ABB2 pela biópsia líquida, mas positivo pela a imunohistoquímica, esse paciente, na realidade, progrediu com o tratamento. Enquanto você tem pacientes aqui que foram negativos mas positivos pela biópsia líquida que responderam ao tratamento. É um estudo pequeno, somente 9 pacientes em total, mas sugere que a biópsia líquida seja pelo menos tão boa quanto a biópsia por tecido. E esse slide, com um grupo maior de pacientes, mostra a heterogeneidade entre a biópsia de tecido quanto à positividade de marcadores, inclusive a imunohistoquímica para HER2 no tecido primário e na doença metastática, ilustrando quão importante é que se repita o sequenciamento na doença metastática. E isso fica subentendido que quando você vai repetir o sequenciamento na doença metastática, você pode fazer tanto pela biópsia, você pode fazer pelo líquido, pela biópsia líquida. E já discutimos as vantagens potenciais da biópsia líquida. Mas nesse estudo de 28 pacientes, vale ilustrar 3 casos. O caso número 1, você tem o sequenciamento na doença primária e você tem também o estudo da immunohistochemistry do FISH. Posteriormente, você tenta correlacionar com o DNA circulante e o mesmo acontecendo para a doença metastática. Essa correlação permanece na doença metastática para o circulante, para o DNA circulante e para o sequenciamento ou para a imunohistoquímica, mas tem uma dissociação com o tecido primário. Um caso semelhante acontece com o paciente número 2, selecionado aqui. E quando nós vamos para o paciente 3, essa dissociação também acontece com outros marcadores aqui, incluindo o MET, que existem oportunidades terapêuticas-alvo, que é negativo no tecido primário, mas amplificado no DNA circulante e na biópsia da doença metastática. Esse estudo, com 28 pacientes, demonstrou que há uma discordância entre o estudo do HER2 e outras potenciais alvos, em torno de 32%, entre a doença primária e a doença metastática. Coisa semelhante que acontece em câncer de mama. Vamos mudar o assunto agora para o teste de BRCA, né? Uma coisa muito importante na prática em câncer de ovário, em câncer de mama. Nós, essa semana aqui no FDA, tivemos a indicação do olaparib em pacientes com câncer de próstata com mutação BRCA. Câncer de pâncreas tem indicação do uso do olaparib como manutenção depois de resposta a porfirinox em pacientes com câncer de pâncreas metastático com mutação BRCA. Então, várias oportunidades de uso do inibidor SPARP nesses pacientes. Vale ressaltar que o Guardant360 não é validado para a detecção de outros tipos de mutações genômicas complexas. O Guardant360 não distingue a origem do DNA circulante e, para algumas variantes, não consegue facilmente diferenciar uma variante germinativa de uma variante somática. O Guardant360 também não é validado para a detecção de variantes germinativas ou variantes associadas a riscos hereditários. Esse é um estudo interessante, porque foi o que levou à indicação do rucaparib, é o estudo ARIEL-2. Mas esse estudo também mostrou a importância do
da plataforma Guardant360 em avaliar o BRCA1, BRCA2 e também o R-BRCA, né? O BRCA reversion mutation, que é um fator de resistência nesses pacientes. E você poderia notar aqui que a curva azul, mostrando uma sobrevida de 9 meses em média, comparada somente com 1,8 meses, a sobrevida não, sobrevida livre de progressão de 9 meses, comparado com 1,8 meses nos pacientes que tiveram a reversão BRCA. População pequena, somente 8 pacientes com reversão BRCA, mas outros estudos têm demonstrado o mesmo fenômeno de resistência com reversão BRCA. Além disso, existe uma correlação da presença da reversão BRCA, estudada pela Circulating o DNA detectado sequenciamento por biópsia líquida, e o estado quanto à refração do platino. Então, parece que essa incidência é maior da reversão BRCA em pacientes que são refratários, com câncer metastático de ovário, são refratários ao platinoide, ou resistentes ao platinoide, comparados com os pacientes que ainda são sensíveis aos agentes platina. Vamos brevemente discutir a oportunidade em câncer de mama. Então, a utilidade no câncer de mama existem várias, mas aqui estão exemplificados a 4, a situação na qual a NCCN recomenda que se repita a biópsia para testar HER2, o ERBB2 em metástases, por causa da discrepância, a mesma coisa que foi observada em câncer de adenocarcinoma esofágico e gástrico, se reproduz aqui também no câncer de mama. Pacientes que são HER2 negativo se tornam positivos quando dá doença metastática, em torno de 15 a 20% das vezes. E em torno de 50% das pacientes que se apresentam com doença metastática tem a doença metastática predominantemente envolvendo os ossos, o que se torna difícil a extração do DNA. Essa seria uma situação na qual a biópsia líquida tem a vantagem clara da biópsia por tecido. Já discutimos a mutação BRCA1 e BRCA2 como oportunidade de tratamento para os inibidores PARP. Isso foi já discutido no ovário. Também é importante para câncer de próstata, importante para câncer de pâncreas e também para câncer de vias biliares. A mutação do PIK3CA é um alvo importante em pacientes que são positivos para o receptor de estrogênio e negativos para HER2. Isso também faz parte do painel da Guardant. E aqui um caso clínico para ilustrar essa importância. Esse é o Dr. Mark Liebman, foi meu colega quando eu estava na Universidade de Miami. Eu conheço o Mark muito bem. Ele, na realidade, foi responsável, um dos responsáveis pela relevância da inibição do ER e PR, né, da hormonoterapia em câncer de mama. E continua sendo uma pessoa que estuda bastante os pacientes com essa enfermidade. Então, ele reportou esse caso, paciente de 48 anos, que no diagnóstico com a biópsia na mama esquerda, o tumor era positivo para tanto o receptor de estrogênio como para a progesterona, mas negativo pela imunohistoquímica para o HER2. Recebeu tratamento estándar com quimioterapia, e isso foi seguido por aromatase, inibidor de aromatase, mas infelizmente a paciente progrediu com múltiplas metástases em osso. E biópsia em osso é dureza, né? É muito difícil, você tem que descalcificar o osso. O Dr. Cristóvão pode comentar mais durante a discussão. Então, a biópsia foi
não foi bem sucedida e o teste Guardant foi realizado. E no teste Guardant, a amplificação do IRBB2 foi identificada. A amplificação foi 2 cruzes. E o paciente recebeu o tratamento no dia 20 de janeiro com o anti-HER2. E com isso, houve uma resposta clínica e também uma queda no IRBB2 um mês após iniciar o tratamento. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. São 5 para as 7 da noite. E estou aberto para perguntas. Um abraço. Muito obrigado, Caio. Foi muito bom. Nós temos algumas... Por favor, quem tiver perguntas para fazer, pode mandar aqui no Q&A. A gente vai falar um pouquinho. A primeira pergunta não está aqui. Foi o Dr. Sérgio Sima, mandou um paciente com deleção do exon 19 do GFR, que ele faz biópsia líquida e não detecta P790M. Qual seria o próximo passo? Né? Rebiopsiar o paciente? Isso que ele pergunta, né? O que você acha, Caio? Essa pergunta importante. Aliás, o paciente estava progredindo, ele fez a biópsia líquida e não detectou T790. A primeira pergunta que eu faria seria: detectou alguma alteração no MET, alguma outra anormalidade de resistência? Se nenhuma anormalidade de resistência que poderia ser submetida ao tratamento alvo, então fica difícil, né? Você começa a considerar a PDL1, apesar desses pacientes não responderem muito bem. Se ocasionalmente você tem uma expressão de PDL1 significativa, abriria uma oportunidade para a imunoterapia. Se não for o caso, então o paciente provavelmente vai receber quimioterapia, como nos velhos tempos. Caio, eu acho que um ponto importante para a gente discutir agora é o seguinte, que como a gente tem um programa da indústria, muita gente vai pedir a biópsia líquida que a indústria oferece, que na verdade ela só vê o EGFR. Então esse é um ponto importante que você falou sobre NET, que a gente sabe com a resistência aos inibidores de EGFR estão associados muito com, às vezes, mutações, amplificações de NET de outros genes, como, às vezes, o HER2, CEMIC, né, que a gente costuma ver também. Por isso que é importante não fazer só uma... Você pode até começar essa pesquisa com uma biópsia líquida dirigida, mas se não encontrou, você, antes de partir para a biópsia tecidual, você pode pedir uma biópsia líquida como a Guardant, que vai te oferecer outras informações em relação a alterações de outros genes que podem justificar essa resistência e progressão da doença, não é isso? Eu acho que tem publicações, inclusive, Cristóvão, mostrando que a MET, qualquer anormalidade MET, que você detecta com a frequência maior na biópsia líquida do que na biópsia por tecido, pode ser tão frequente em pacientes que estão recebendo tratamento angélico. Perto de 9 a 10% dos pacientes podem ter alguma alteração MET, que poderia abrir oportunidades para agentes como crizotinib, ivantinib, savolitinib, cabozantinib, foretinib. Então, é importante, o que você falou, né, que o painel tem que ser mais amplo. Ok, muito bom. A gente já teve vários casos assim, viu, Caio? Uma outra pergunta aqui da Juliana Lima. Paciente com detecção de mutação de BRCA1/2 por biópsia líquida, não há como definir se a mutação é somática ou germinativa. Correto? Qual que é o próximo passo? Bom, Cristóvão, você é o patologista. Não, eu acho, uma coisa que eu acho que eu tenho que falar que é importante é que o Guardant não foi criado para testar
germinativo, né? Você pode inferir que seja germinativo, mas a paciente deverá se submeter a um teste germinativo aprovado. Mas se você comente, seu Não, patologista. mas essa colocação é perfeita, né? Na verdade, se a frequência alérgica for muito alta, a gente vai suspeitar que isso seja uma mutação germinativa, mas isso deve ser, o paciente deve ser encaminhado para o geneticista ou para quem faz aconselhamento genético, um médico que possa examinar o paciente e pedir o teste germinativo, né? É isso aí mesmo. O que mais? Mas é importante definir que a sensibilidade é muito legal nessas situações, mas com certeza a gente não pode definir isso. É só uma suspeição pela frequência alérgica. É lógico, se a gente tiver uma frequência alérgica muito aumentada e não tiver uma massa tumoral muito grande, aumenta mais ainda essa suspeita. Bom, a próxima pergunta é aqui do Dr. Max Mano, né? Oncologista amigo nosso também. Ele perguntou para você, Caio, visto que as mutações respondem ao tratamento e podem sumir, é melhor sempre fazer no momento da progressão da doença o teste? Jamais quando estiver em resposta? Interrogação de novo. Eu concordo com o Max, porque é um teste caro. Os estudos que eu estava demonstrando, esse teste foi feito de maneira longitudinal como parte de um estudo. Eu favoreceria, como sugerido pelo Dr. Marques, que o teste seja feito ao momento da progressão. Ok. Temos uma pergunta aqui da doutora Anelisa Coutinho. Considerando heterogeneidade tumoral, podemos considerar a biópsia líquida o teste mais acurado e sensível do que a biópsia em tecido? Na sua opinião, qual o limitante para que a biópsia líquida torne-se padrão sobre a biópsia em tecido? É o custo, o acesso, a reprodutibilidade? Eu queria enfatizar que a doutora Anelisa Coutinho e eu somos irmãos. Então, essa pergunta foi muito legal. Aninha Saravá, eu acho que ela explica, ela faz a pergunta de maneira explicativa. São vários fatores que favorecem a biópsia líquida. A acessibilidade, né, a facilidade de você realizar a biópsia líquida, particularmente no processo longitudinal, no qual existem uma heterogeneidade tumoral que é progressiva. Quando o tumor progride, as lesões metastáticas adicionais ou o crescimento da lesão metastática que já existe já é seletivo. Aquela população de células cancerosas que responderam ao tratamento é diferente da população das células cancerosas que estavam presentes no início do tratamento, porque aquelas células já morreram. As células que são resistentes têm um mecanismo de resistência, ou porque já existia com uma população diferente da heterogeneidade do tumor, ou porque o mecanismo de resistência foi adquirida. Então, isso é a justificativa mais forte, em minha opinião, de se fazer a biópsia líquida em vez da biópsia por tecido, porque você tem um aspecto mais global do tumor. E a biópsia líquida está cada vez mais acurada, melhorando cada vez. A profundidade de sequenciamento está ficando cada vez maior. Então, eu acho que no futuro bem próximo, a biópsia de tecido para determinado tratamento vai ser coisa do passado. Ok. Você acredita que elas são complementares ou excludentes? Ainda agora são complementares, porque eu acho que em terceiro de pulmão, eu considero que a biópsia líquida seja mais relevante do que a biópsia de tecido. Eu não vejo a necessidade de fazer a biópsia de tecido se eu tenho a biópsia líquida na mão. Mas em tumores como tumor de cólon, por exemplo, eu ainda favoreço a correlação, uma complementando a outra. Em pacientes com tumores de pâncreas, por exemplo, no qual o tecido é tão difícil, às vezes a biópsia líquida seria bem mais superior do que a biópsia de tecido. Então, varia muito a depender do tipo tumoral que estivermos analisando.
Ok. Ela ainda pergunta para você se você ainda vê alguma vantagem técnica da biópsia em tecido NGS versus a biópsia líquida, caso custo e acesso não fossem um problema. Não, eu não Você já vejo respondeu isso, né? eu não vejo nenhuma vantagem. Ok, a gente só pode lembrar o seguinte, né? Assim, eu vou fazer a contrapartida aqui do patologista, tá? Que nem todos os marcadores dos genes são agnósticos, né? Então, assim, às vezes a gente surpreende muito com histologia, e às vezes a gente cada vez encontra mutações de genes em histologias diferentes e talvez também possa levar a um tratamento errado do paciente. A gente tem que, eu acho que, do meu ponto de vista, a gente tem, acho que é uma coisa muito complementar, né? Porque se você pega um tumor vesical, por exemplo, se você pega uma alteração em ALK, por exemplo, você pode ter um rápido, você pode ter um carcinoma urotelial, que pode ter alteração em ALK, e você pode ter um tumor miofibroblástico inflamatório. Nem todos vão responder da mesma forma à terapia de ALK, e acho que a gente tem que levar um conjunto de coisas. Né? Bom, vamos lá. Ainda. Gustavo, deixa eu enfatizar uma coisa. Nós estamos discutindo não para diagnóstico, nós estamos discutindo para seleção definição terapêutica. terapêutica. Ah, tá bom. Tá. Eu acho que para diagnóstico... Porque muita gente pode confundir isso, entendeu, cara? Uhum. Não, eu acho que para diagnóstico eu não usaria eu acho que não é no meu office essa zoada. No diagnóstico eu não usaria a biópsia líquida, a não ser em casos no qual paciente tenha somente doença óssea. Eu provavelmente ainda tentaria biopsiar pelo menos uma vez paciente de próstata ou paciente de mama, no qual eu não tenha o caso clínico completo que seja fidedigno de doença metastática. Mas para diagnóstico, em minha opinião, a biópsia líquida ainda não destrona a biópsia em tecido. Ótimo. Mais uma pergunta. Você enxerga a questão do Guardian 360 não diferenciar as mutações somáticas das mutações germinativas como uma dificuldade na prática clínica? Desculpa, Cristóvão, você não conseguiu ouvir direito. A pergunta foi se você enxerga a questão do Guardian 360 não diferenciar as mutações somáticas das mutações germinativas como um problema, uma dificuldade na prática clínica? Não, porque as mutações somáticas são adquiridas pelo tumor e seria muito difícil, a não ser que você tenha uma frequência alélica muito alta, para você sugerir uma coisa ou outra. Eu acho que não é um problema da plataforma. Eu acho que é uma situação da detecção do DNA tumoral, né? Porque quando você detecta o DNA tumoral, você tem a dificuldade. Mesmo se você fizer uma biópsia do tumor, você ainda tem que fazer um suave bucal, você tem que fazer um teste linfocitário para saber se algumas das mutações identificadas são germinativas ou não. Então, não acho que é um problema da plataforma, eu acho que é uma situação na qual nós estamos tentando evitar detectar células que não sejam tumorais. E nesse caso da oncologia, né, a gente tem já fazendo tanto, se você encontrar essa mutação no tumor ou você encontrar a biópsia líquida, né, no caso do Guardant, isso já te define autorizar tratamento, né? Então, assim, você pode começar a agir e essa pesquisa germinativa não é o que vai ter pressa nesse caso, não é verdade? Que ela pode tomar um tempo maior e o que importa é essa informação da presença da mutação para te autorizar a usar uma droga como um inibidor de PAR. Existem exceções ainda. Por exemplo, em tumor de pâncreas, o estudo foi feito em pacientes com mutação germinativa e não mutação somática. Mas na maioria das situações você está correto. Ok. Tem uma pergunta de um anônimo aqui. Cara, qual o valor do teste, por favor?
Hoje esse teste é negociado por R$ 12.500, se eu não me engano, por nós, tá? Depois, se alguma discordância, podem completar aí. Mais uma pergunta. Perguntou se a gente consegue fazer o TNB no Guarda. Não, no Guarda a gente só faz instabilidade de microsatélite. Ainda não tem instrumentation bug no Guarda. Outra pergunta do Max. Caio, visto que as mutações respondem ao tratamento e podem sumir... isso aqui a gente já fez no outro canal, desculpa, gente. Doutora Ana Carolina Levi, gostaria de saber o papel deste exame para o diagnóstico de neoplasias primárias do sistema nervoso central. Eu não tenho conhecimento, Cristóvão. Doutora Ana, eu peço desculpas, mas eu não tenho conhecimento. A gente sabe também, né, que os tumores do sistema nervoso central, ou qualquer metástase no sistema nervoso central, a presença de DNA circulante tumoral é muito pequena, né, que não vi nenhum estudo mostrando ainda a utilidade da biópsia líquida para esse fim, né. Talvez, se ela fizesse essa avaliação no líquor, né, talvez poderia detectar, mas não é esse fim que está aprovado essa biópsia que a gente está discutindo aqui, talvez só um nível de pesquisa por aí. Então, a pergunta aqui do Marcos Costa. Acho difícil abrirmos mão da tecidual pela plasticidade tumoral e chance de mudança de histologia. Além disso, também não teríamos PDL1 e a avaliação de TLS. Não sei o que seria TLS, é TILS, será que ele queria dizer? Eu acho que realmente o que o Marcos falou tem razão, mas a gente falou que talvez ela seja o mesmo complementar. O PDL1 é um biomarcador de ainda, apesar de não ser bom, talvez seja o melhor que a gente tem, né, ainda, Caio, para a resposta à imunoterapia. E realmente, principalmente quando a gente fala em câncer de pulmão, a mudança de um adenocarcinoma ou de carcinoma epidemóide para um outro céu pode acontecer, embora seja muito raro. Algum outro complemento, Caio, sobre isso? Não, eu concordo. Para PDL1, você precisa do tecido. E o problema é que se você tiver uma mutação como EGFR, como ALK e outras mutações, a resposta, mesmo com PDL1 elevado, a imunoterapia é menor, né? Então, eu acho que se você já tiver a mutação EGFR, como os casos ilustrados, ou a mutação ALK, o estado PDL1 não vai interferir no tratamento de primeira linha e provavelmente não vai interferir no tratamento de segunda linha, a depender do mecanismo de resistência. Mas em pacientes no qual não tenha uma mutação alvo, o PDL1 se torna muito importante. Concordo. Então tá bom. Tem uma pergunta aqui de outro participante anônimo, né? Se você conhece algum estudo que compara a sensibilidade da análise da mutação C790M pelo guarda e análise tecidual. Você mostrou aí, né? A correlação é alta. Altíssima, né? Vamos para o próximo, aqui da Juliana. Tem duas perguntas. Por se tratar de um exame não invasivo e alta acurácia, o racional seria rebiopsiar a cada progressão de doença, correto? Ao meu ver, a grande dificuldade vai ser no custo. Isso a gente já discutiu, foi uma pergunta que o Marcos falou. A gente concorda que na progressão, que é o melhor momento. E ela perguntou também se a gente consegue evidenciar mutações de FGFR pela biópsia líquida. Isso, boa pergunta, Juliana. Agora, nós temos o pemigatinib, né, que foi aprovado pelo FDA no início do mês, eu acho, para pacientes com carcinoma de vias biliares, com a fusão para o FGFR2, e é detectado pelo Guardant. A detecção não é tão boa, no meu entendimento. Mais estudos são necessários. A correlação não é tão alta como as mutações presentes em câncer de pulmão, mas você consegue detectar o FGFR2 pelo Guardant. Ok, lembrar que o Guardant ele cobre tanto mutações como fusões envolvendo FGFR, né? Não, fusão não, tem sim. Não lembro, depois tem que voltar naquela primeira página lá.
Eu posso guiar aqui para o início da apresentação. Aham. Detecta e nós usamos, e também é importante para tumor de bexiga, né? A mutação PDFR. E tem estudos, inclusive, tanto com a plataforma Guardant, com a plataforma Foundation, em tumores de bexiga e em tumor de vias biliares. Deixa eu ver aqui o painel, mas é uma boa pergunta da Juliana. Enquanto você olha aí, tem uma outra pergunta da sua amiga Anelisa. Aqui, Juliana, FGFR2. Você tá vendo a minha tela ainda ou parou de Nós mostrar? estamos vendo. Então, tá aqui, Juliana, as fusões de FGFR2, que é importante para... 2 e 3, 2 sendo mais importante para vias biliares. Ok. Vamos lá. Mais uma pergunta da Anelisa. Em pâncreas, você trataria com laparide de manutenção paciente com PEC mutado pelo guarda, sem confirmar com teste germinativo específico? Olha, faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Não tem uma expressão dessa. O estudo... Sabe que o racional é o mesmo, né? O estudo foi... Aninha, boa pergunta. O estudo é em tumores germinativos, mas tivemos a discrepância aqui em pacientes, porque tem pacientes que são somáticos, né? E minha prática clínica é muito voltada para pacientes com tumores de pâncreas. E eu tenho vários exemplos de pacientes que a gente mandou para o geneticista, tiveram a mutação BRCA ausente, né, o estudo germinativo e presente no tumor, e alguns desses pacientes mantiveram a doença estável por longo período de tempo. Foi assim que foi estudado no estudo do FOLFIRINOX com o olaparib. Mas também pacientes em segunda e terceira linha que eu já tratei com velaparib, com robocaparib, e pacientes tiveram ou doença estável ou resposta com duração. Quer dizer, não é o que está no formulário, não é o que está baseado em publicação de fase 3, mas pacientes de câncer de pâncreas não têm muitas opções. Bom, o Marcos falou aqui pra gente, cara, que CLL, são estruturas linfóides terciárias, que é importantíssimo como um biomarcador emergente de resposta à imunoterapia, publicado no dia 15 de janeiro na Nature. Mas eu acho que nada... É uma publicação importante, concordo com ele. E teve uma pergunta aqui do Santiago, se nós vamos tentar implementar painéis de ventilação similares do que a Grail está fazendo, né? Eu acho que alguém da própria Guarda podia responder isso, né? Mas lembrar que esses painéis de metilômica eles estão sendo usados muito para rastreio, estão mostrando um papel que quando você tem metilação, geralmente está ajudando a distinguir pacientes que têm tumores e tem tumores que têm um comportamento mais agressivo que devem ser tratados, mas ainda a gente não tem nada disso na prática clínica ainda. Né? Eu acho que assim, Caio, a gente respondeu todas as perguntas que a gente tinha aqui, queria agradecer. Queria falar que a Dinuan, que é o braço de genómica da DASA, a gente facilita, todo mundo às vezes tem pacientes distribuídos pelo Brasil e a gente tem uma capilaridade enorme, a gente pode coletar esse exame na casa do paciente, de qualquer paciente de vocês, em qualquer lugar do Brasil. Tá? Então vocês podem consultar a Dinuan, dinuan.com.br, visitem nosso site. E queria agradecer muito mesmo a presença de todos vocês, em especial, Dr. Caio, a sua aula, que foi muito bacana. A nossa discussão também foi muito legal. Queria agradecer mesmo, tive um prazer enorme de conhecê-lo essa semana. Gente, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Abraço a todos.